Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, meu companheiro, minha companheira, vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai gravar uma aula de predicação verbal para o CESP. Aí você vai pensar, caramba, Sidney, mas em que momento eu vou estudar isso? O que é importante neste assunto? Vamos lá, galera. Quando a gente pega para montar o curso, a gente vai desmembrando alguns assuntos. Isso aqui é a base da regência. Serve de lastro para você poder trabalhar todo o processo sintático. Então, tenho que ficar bom em sintaxe, você tem que ficar bom nisso daqui. Tenho que chegar a ficar bom em regência, para você saber que tipo de verbo está ali sendo trabalhado. Então tem que saber isso daqui. Então hoje nós vamos trabalhar uma aula extremamente importante para a sua base sintática, beleza? Então vamos lá, ó. Primeira coisa é deixar claro o significado da expressão, para que o aluno não confunda futuramente. Então aqui, ó, predicação verbal ou transitividade verbal é a relação entre o verbo e seus complementos. Então, sintaxe é isso, é um processo de relacionamento. Então, a gente vai trabalhar aqui na predicação ou transitividade verbal, como você preferir, a relação entre o verbo e os complementos que ele possui. Agora, tem de ter cuidado para não confundir predicação com predicado, que é o que se afirma sobre o sujeito, ou então até com predicativo, que é o complemento do verbo de ligação. Eu acredito que o aluno não vai dar mole de confundir predicação com predicativo, mas eu já vi algumas vezes o aluno confundir predicação com predicado. Então, cuidado, predicação é a mesma coisa que transitividade verbal, a relação do verbo com o complemento, em que a gente vai poder fazer aqueles três tipos de classificações, o verbo transitivo, ou verbo intransitivo, ou verbo de ligação. Agora, predicado é o que tem na sentença menos o sujeito. Isso é um predicado, beleza? Então vamos lá, vamos começar a nossa brincadeira. Ó, antes de mais nada, você já está ligado que tem 3 verbos na língua portuguesa. Então, quando eu falo em verbos, nós temos 3 verbos. Nós temos o verbo transitivo, o verbo intransitivo e o verbo de ligação. Beleza? Temos esses 3 verbos. Aí a nossa pegada, no primeiro momento, é entender que tudo aquilo que a gente trabalha em língua portuguesa para concurso público é destinado à gramática tradicional. Então, quando a gente trabalha a gramática tradicional, a gente tem de entender que esses 2 primeiros verbos aqui, ó, o transitivo e o intransitivo, eles são chamados verbos nocionais. O que é isso, Sidney? É um verbo que me dá uma noção de ação. Então aqui, ó, vou botar aqui. E é exatamente por este motivo, por indicar a ação, que estes 2 verbos encabeçam o predicado verbal. Então, falei em predicado verbal, eu tenho de ter verbo transitivo ou verbo intransitivo. Agora, e o verbo de ligação? Aqui, meu companheiro, a gente já sabe que ele não indica ação. Ele indica estado, qualidade, atributo. Então, não vou poder chamar de verbo nocional. Eu vou chamar de verbo relacional. E por que eu vou chamá-lo de verbo relacional? Porque ele vai relacionar o sujeito ao predicativo. Então, é exatamente por isso que eu vou classificá-lo como predicado nominal. Então, o verbo de ligação, ele é classificado como verbo relacional e o verbo de ligação é um conectivo, ele relaciona o sujeito ao predicativo, então, portanto, ele encabeça o predicado nominal. Agora, a minha ideia aqui era trabalhar este iniciozinho, para a gente poder pensar na palavra ação. Porque na escola, você provavelmente aprendeu que o verbo transitivo possui sentido incompleto. E que o verbo intransitivo possui sentido completo. Agora,
neste exato momento, o aluno, a criança já tinha um problema. É completa e incompleta em relação a quê? Em relação ao sentido de ação. O que isso significa? Se eu utilizo uma frase em que tem um sujeito e o verbo apenas, e eu não entendo, eu preciso fazer uma pergunta, é porque esse verbo tem, portanto, sentido incompleto. Aí ele vai exigir um complemento verbal, que a gente chama de objeto. E aí vai ser definido se é direto ou indireto, dependendo da preposição. Agora, se eu utilizo uma frase em que tem um sujeito e o verbo apenas, e eu entendo a frase, é porque eu entendi a ação manifestada que tem ali naquela sentença. Portanto, aquele verbo tem sentido completo, é um verbo intransitivo e ele não pede nada. A princípio é assim que a gente trabalha. Agora, para que a gente possa entender como um todo, eu vou sim fazer um estudo dirigido, como eu sempre tenho feito, para que o aluno que está com dificuldade, ou então aquele aluno que está iniciando o processo do estudo, tenha total condição de acompanhar os outros. Agora, eu vou fazer um bizu aqui, um macetinho bisurado. Então, se liga só. Quando o camarada pede para você classificar sintaticamente um termo destacado na oração, não importa se o termo está no início, no meio ou no final daquela oração, você vai sempre pensar no sistema SVC, que é o principal sistema linguístico da língua portuguesa, em que eu tenho sujeito, verbo e complemento. Essa estrutura é tão importante, que vai fazer com que você entenda todos os termos da oração, o que é sujeito, o que é predicado, o que é objeto direto, objeto indireto, adjunta adverbial e por aí vai. Essa estruturazinha aqui faz com que você acerte várias questões de pontuação na prova do concurso público. Se você ainda não viu a aula de pontuação, vá ver a aula de pontuação e nós vamos trabalhar isso daqui, você vai entender a importância. Na aula de redação, isso aqui também é importante, porque mostra a importância de ter um período curto na ordem direta. Então aqui nós temos a ordem direta da língua portuguesa e o principal sistema linguístico, em que eu tenho sujeito, verbo e complemento. Agora, você já deve ter ouvido falar que é impossível analisar sintaticamente uma frase sem verbo. Tem só uma frase nominal, uma estrutura nominal. É impossível analisar sintaticamente. Então, isso mostra que o verbo é o principal elemento da análise sintática. E é por isso que a análise sempre foi, na verdade, morfossintática. E é daí que vem a relação. Porque a gente não trabalha um termo apenas sintaticamente, a gente trabalha morfossintaticamente. Então eu primeiro vejo a quem o camarada está ligado gramaticalmente, para aí sim poder classificar sintaticamente. Tanto é que os candidatos às vezes derrapam, porque na escola o camarada não aprendeu assim. Ele aprendeu a olhar um termo, por exemplo, com preposição e dizer que é objeto indireto. E não é verdade. Só será um objeto indireto se estiver ligado a um verbo. Detalhe, um verbo transitivo indireto, porque se estiver ligado a um nome, por exemplo, há uma grande possibilidade de ser um complemento nominal. Agora vamos parar de enrolação e vamos entender o que eu quero aqui. Camarada pediu para eu classificar sintaticamente um termo destacado na oração. Não importa se está no início, no meio ou no final. Eu sempre vou procurar pelo verbo. Achei o verbo. Sidney, como é que eu vou achar o verbo? É aquele camarada que eu posso conjugar. Por exemplo, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Esse é um verbo. Aí achei o verbo, eu vou perguntar a ele quem é o sujeito. Como é que eu pergunto quem é o sujeito? Eu sempre utilizo as expressões quem ou que. Aí ele vai me responder. Na hora que eu achar o sujeito, automaticamente o que sobrar, o resto vai ser o complemento. E como eu disse a vocês anteriormente, nós temos 3 verbos classificatórios aí na língua portuguesa. Nós temos o verbo transitivo, o intransitivo e o de ligação. Então nós só podemos ter 3 tipos de complementos. Aí eu posso ter um objeto, eu posso ter uma circunstância, que eu vou tipificar através do adjunto adverbial, e eu posso ter uma característica que, no final das contas, é o nosso predicativo. Agora, vamos desmembrar isso aqui um pouquinho mais. Quando eu falo que pode ser um objeto, você já sabe que existe o objeto direto, mas também existe o objeto indireto. Então, aqui, eu posso ter o direto, que é o complemento sem preposição, e eu posso ter o indireto,
que é o complemento com a preposição. E para poder ficar mais bonito ainda, eu vou colocar aqui, ó, circunstância de localidade. Porque isso aqui confunde a vida do camarada quando ele está estudando na escola. Sidney, só quando indica localidade é adjunta adverbial? Não. Qualquer circunstância é uma adjunta adverbial, de tempo, de modo, de causa e por aí vai. Mas quando indica localidade vai te confundir, porque vai exigir uma preposição, você vai achar que é um objeto indireto, quando na verdade será uma adjunta adverbial de lugar. É assim que funciona, beleza? Agora, Sidney, já dá para eu fazer a aula? Daria, se você estivesse voando, tinindo, mas normalmente não é o caso, né? A gente ainda precisa de um algo a mais para poder trabalhar. O que eu vou fazer aqui agora? Uma explicação como essa seria uma explicação apenas abstrata. Eu iria atingir apenas quem já está voando na língua portuguesa. Agora, o que a gente vai fazer? Um estudo dirigido, tópico a tópico, para a gente poder aprender com calma e tranquilidade, beleza? Então vamos lá, ó. Primeira coisinha que a gente vai brincar aí, ó. A gente vai entender o que é um verbo transitivo. Já que nós temos 3, o verbo transitivo é o primeiro que a gente vai trabalhar. O que eu vou falar aqui agora parece uma sacanagem, mas não é sacanagem não. A palavra transitivo vem da palavra transar. O que a gente precisa para poder transar então? Estou falando você e eu não, tá? Pelo amor de Deus, eu estou falando qualquer pessoa, tá? Então, a gente precisa de um companheiro, de uma companheira. O verbo transitivo é a mesma coisa, ele vai exigir um companheiro, que a gente vai chamar de objeto. Então, o verdadeiro complemento verbal é o objeto. O CESP, ele não tem o hábito de chamar de objeto direto, objeto indireto, não. Ele pode até chamar assim, mas ele tem o hábito de chamar de complemento verbal. Então, ele vai chamar de complemento direto o objeto direto e de complemento indireto o objeto indireto. Então, o verbo transitivo é aquele que possui sentido incompleto, portanto, ele vai exigir um complemento verbal, que é exatamente o objeto. Se não tiver preposição, é o objeto direto. Se tiver preposição, é o objeto indireto. Para você lembrar aí rapidamente as preposições, eu preparei um quadrinho para vocês, que eu, na época da escola, aprendi num ritmo de musiquinha, né? Num ritmo musical. Era naquela música Escravos de Jó, lembra? Escravos de Jó jogavam caxangá. Aí você vai falar, pô, tá de sacanagem, sou adulto. Concurso público, tá vendo com essa musiquinha aí, churumela da época do ensino fundamental? É, meu companheiro, mas isso aqui faz você gravar e não esquecer nunca mais na vida. Então aqui, ó, o ritmo é assim, ó. A, ante, após, até, com, contra, de, em, desde, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás, sem, sobre, trás, sem, sobre, trás, trás, trás. Então, você ligou, né? Cantou isso daqui umas 2 ou 3 vezes para alguém, vai tirar de letra. Pô, assim, isso é ridículo. Canta para o filho, para o sobrinho, coisa e tal, que vai funcionar. Canta umas 3 ou 4 vezes, pode ter certeza, meu companheiro. Nunca mais você vai esquecer. E é importante, porque às vezes o aluno fala assim para mim. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz. Desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando, professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. Professor, a palavra perante exige a preposição a? Pô, claro que não, a palavra perante já é uma preposição. Então, beleza? Então, vamos lá, ó. Vamos agora trabalhar verbo a verbo.
Então você já sabe que o verbo transitivo é aquele que exige um complemento que a gente vai chamar de objeto. Então o primeiro que a gente vai trabalhar aqui é o verbo transitivo direto. O verbo transitivo direto, ele pede um complemento sem preposição. Aí olha a frase. Sidney comprou um relógio. E aí a gente vai trabalhar através de duas etapas. Primeiro, entender por que é realmente transitivo. Imagina eu chegando para você do nada, num contexto fechado, e falando assim, ó, Sidney comprou. Contexto fechado, a gente não trocou ideia nenhuma antes. Você vai entender? Não, você não vai entender. Então você vai me perguntar o quê? Aí eu vou falar, ó, um relógio. Aí você vai ficar satisfeito, tranquilo, tudo bem. Mas enquanto eu utilizei o sujeito e o verbo apenas, não foi o suficiente para que você pudesse entender a sentença, para que você pudesse, na verdade, entender a ação manifestada por aquele verbo. Então, isso mostra, na hora em que você faz a pergunta, que o verbo tem sentido incompleto, portanto, transitivo, e ele vai exigir um complemento verbal que a gente vai chamar de objeto. Agora, para não correr o risco de enfiar os pés pelas mãos, como a gente fazia na época da escola, porque na escola a gente aprendia a ramificar do verbo para o resto. É como se o verbo não tivesse um contexto. Agora você vai entender que para a prova de concurso público a gente precisa entender que a língua portuguesa depende de contexto. Até mesmo porque a gramática que utilizam na tua prova é uma gramática aplicada ao texto, ou seja, depende de um contexto. O verbo não vai ter um sentido fechado. Ah, então esse verbo é sempre isso? Não, depende do contexto. Então, para evitar esse problema, a gente sempre vai utilizar aquele sistema SVC. Eu vou de cara no verbo, pergunto a ele quem é um sujeito e automaticamente o que sobrar é o meu complemento. E aí eu vou pensar naquela tríade de objeto, de circunstância, que é a adjunta adverbial, e de característica, que acaba sendo o predicativo, beleza? Então, vem aqui comigo agora, ó. Sidney comprou um relógio. Eu vou de cara em quem? Eu vou procurar pelo verbo. Então, aqui, ó. Achei, é o comprou, porque eu digo, eu compro, tu compras, ele compra, nós compramos, vós comprais, eles compram. Não dá para fazer isso nem com Sidney, nem com relógio, não é verdade? Agora, vamos perguntar ao verbo quem é o sujeito. Quem ou que comprou? Ó, quem comprou um relógio? Sidney. Então, ó, Sidney é o sujeito, comprou o verbo e o que sobrou aqui é o meu complemento. Aí eu vou pensar naquela tríade. Relógio funciona como característica? Não. Relógio funciona como circunstância? Não. Relógio funciona como objeto. Então, eu já sei que aqui eu tenho um tipo de objeto. Agora, que tipo de objeto eu tenho? E aí, eu vou perguntar para o verbo. Quem compra, compra alguma coisa. Então, ó, pensa comigo. Vou fazer igual a gente aprendeu na época da escola. Mão direita é o verbo, mão esquerda é o complemento, caso exista. Então, ó, quem compra, compra alguma coisa. O verbo pediu um complemento, mas foi um complemento sem preposição. Portanto, eu chamo de verbo transitivo direto, que sempre vai pedir um objeto direto. Por que se chama objeto direto? Porque ele está diretamente ligado ao verbo. Até aí, tudo bem? Ok, vamos lá. Agora, olha a próxima. Quando eu tenho um verbo transitivo indireto, ele vai pedir um complemento agora com preposição. Então, olha a frase. Sidney precisa de dinheiro. Eu vou de cara no verbo e pergunto a ele quem é o sujeito. Quem é que precisa? O Sidney. Automaticamente, o que sobrou aqui é o meu complemento. Aí eu vou pensar na tríade. Dinheiro funciona como característica? Não. Dinheiro funciona como uma circunstância? Não. Dinheiro funciona como objeto. Então, eu já sei que aqui eu tenho um tipo de objeto. Agora, que tipo de objeto eu tenho? O verbo vai responder. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, ó, compara. Quem compra, compra alguma coisa. Pediu um complemento sem preposição. Portanto, é verbo transitivo direto e pede um objeto direto. Agora, quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, além do complemento, apareceu o que ali no meio? Uma preposição. Então, eu vou chamar de verbo transitivo indireto, que sempre vai pedir um objeto indireto. E por que se chama objeto indireto? Porque está indiretamente ligado ao verbo através da preposição. Ok? Beleza? Então, vamos para a próxima. Agora nós vamos trabalhar
o verbo transitivo direto e indireto. E aí olha o nome do camarada. Ele mostra que este verbo vai exigir dois complementos. Um sem preposição, que eu vou chamar de objeto direto, e outro com preposição, que eu vou chamar de objeto indireto. Então, olha a pegada da coisa. Eu chego para você do nada e digo, Sidney deu. Aí você vai falar em casa, já sabia. Não, pelo amor de Deus, você não vai falar isso. Até mesmo porque o contexto é fechado. Então, na hora, você vai me perguntar o quê? Aí eu vou falar flores. Você vai ficar satisfeito? Não. Você vai me perguntar para quem? Então, resumo da ópera. Quando eu disse a você, Sidney comprou, você me perguntou o que? Eu disse um relógio e você ficou satisfeito. Então isso mostra que o verbo transitivo direto só pede um complemento, sem preposição. Portanto, o objeto direto. Quando eu disse a você, Sidney precisa, você me perguntou de que, eu disse de dinheiro e você ficou satisfeito. Isso mostra que o verbo transitivo indireto também só pede um complemento, só que é um complemento com preposição, portanto, um objeto indireto. Agora, quando eu disse a você, Sidney deu, você me perguntou o que? Eu disse flores e você não ficou satisfeito. Ainda assim, você me perguntou para quem. Então, isso mostra que o verbo dar, nesse contexto, ele é um verbo bitransitivo, ou seja, ele exige dois complementos. Portanto, eu vou chamá-lo de verbo transitivo direto e indireto, porque ele vai exigir um objeto direto, que é o complemento sem preposição, e vai exigir um objeto indireto, que é o complemento com a preposição. Ok? Beleza? Agora, importa a ordem? Não, não importa a ordem. Tanto faz quem vai aparecer primeiro, se é o objeto direto ou o objeto indireto. Tanto faz. Agora, o que eu não posso ter nunca? Eu não posso ter nunca dois objetos diretos ou dois objetos indiretos, já que o nome do verbo é transitivo direto e indireto. Então, obrigatoriamente, tem que ter o objeto direto e o objeto indireto. Ok? Beleza? Agora eu vou lançar um desafio para você que está em casa. Eu coloco assim, ó. A Tadolfa comeu do bolo. Aí eu destaco o termo do bolo e pergunto a função sintática. E aí, qual é a função sintática do termo do bolo? Estou te dando um tempinho para responder. Vamos lá, pensou? Então vamos lá. Muito candidato, na hora, vai fazer o seguinte: vai pensar no sistema SVC. Vai achar o verbo, vai perguntar a ele quem é o sujeito, quem comeu, a Tadolfa, e o resto é o complemento. Aí vai pensar na tríade. Bolo não funciona nem como característica, obviamente, nem como circunstância. Portanto, aqui eu tenho um objeto. Só que aí o avaliador pode derrubar o candidato, porque o aluno vai ver que tem preposição e vai pensar que é um objeto indireto, mas não é um objeto indireto. E aí a gente vai começar a entender que a análise é sempre morfossintática. O objeto direto não é objeto direto só porque não tem a preposição. Na verdade, é um objeto direto porque está ligado a um verbo transitivo direto. Por exemplo, na frase, Sidney comprou um relógio. Um relógio não é objeto direto só porque não tem a preposição. É objeto direto porque está ligado ao verbo transitivo direto comprar. Tanto é que Sidney não tem preposição e funcionou sintaticamente como sujeito. Na frase, Sidney precisa de dinheiro. O termo de dinheiro não é um objeto indireto só porque tem a preposição. É um objeto indireto que está ligado ao verbo transitivo indireto precisar. Aqui tem preposição, beleza. Mas essa estrutura está ligada a qual verbo? Ao verbo comer. E nesse contexto, quem come, come alguma coisa. Então, um verbo transitivo direto, que sempre vai pedir um objeto direto. Aí você vai falar assim para mim: ué, mas tem preposição. Então, objeto direto preposicionado. Aí você que é educado não falou, mas pensou: pô, então ferrou. Ferrou. Pô, como é que eu tenho um termo que tem preposição e é objeto indireto, e eu tenho um outro termo com preposição que é objeto direto preposicionado? Pô, eu sempre digo,
Língua portuguesa do capeta mesmo, né, Sidney? Não, não é não, é tranquilo, ó. Quer ver? Na hora que a gente trabalha a diferença de objeto indireto para objeto direto preposicionado, é a questão da exigência, é a questão da obrigatoriedade. Então, na hora que eu digo, Sidney precisa de dinheiro, tem como eu tirar a preposição e falar apenas Sidney precisa de dinheiro? Não, porque nesse contexto, obrigatoriamente, quem precisa de alguma coisa. Então, esta preposição ela foi exigida pelo verbo. Eu concluo, portanto, que a preposição do objeto indireto é obrigatória, porque é sempre exigida pelo verbo. Agora, quando eu digo, a Tadolfa comeu do bolo, dá para tirar a preposição e falar a Tadolfa comeu o bolo? Dá, não dá? E se dá para eu tirar a preposição, significa que a preposição não foi exigida pelo verbo. É uma preposição, na verdade, facultativa. E se é facultativa, por que eu coloquei? Eu coloquei, neste caso específico, para evitar uma ambiguidade. Porque se eu falo, a Tadolfa comeu o bolo, a Tadolfa comeu o bolo todo. Se eu falo que a Tadolfa comeu do bolo, significa que a Tadolfa comeu um pedaço do bolo, uma parte do bolo. Ou seja, aqui tem um valor semântico partitivo. Tranquilo ou não tranquilo? Então, eu concluo com isso que na hora que eu visualizar um termo com preposição, eu não vou sair de cara dizendo que é um objeto indireto. Eu vou primeiro visualizar a quem ele está ligado, para aí sim poder classificar. Até mesmo porque um termo com preposição atrelada a verbo pode ser objeto indireto, mas pode ser um objeto direto preposicionado, pode ser um adjunto adverbial. Então depende da análise ali, depende do contexto, beleza? Agora, numa frase assim, o cara poderia trabalhar várias coisas. Primeiro, perguntar a função sintática. A resposta, objeto direto. Ele poderia chamar de objeto direto preposicionado, para tentar derrubar, por exemplo, o candidato que não fez nenhum cursinho, porque aí o cara olha, pô, objeto direto preposicionado? Nunca vi isso na minha vida, isso não existe não, isso é invenção aí da banca. Mas existe, né? Você acabou de ver. Agora, se ele quiser derrubar o candidato que está ligado, ele vai chamar de objeto direto. Por quê? Porque o cara vai esperar aparecer um objeto direto preposicionado. Não vai visualizar, vai ver o objeto indireto. Então, tem preposição, é objeto indireto mesmo. Mas você que já está ligado sabe que se tem preposição, mas não está sendo exigida pelo verbo, é uma preposição facultativa. Portanto, é um objeto direto preposicionado, que o avaliador pode chamar apenas de objeto direto. Agora, quais seriam as melhores questões até além dessa sintática para ele poder trabalhar? Ele poderia trabalhar função semântica e função morfológica, que é muito interessante. Na função semântica, acho que você já matou. Aqui, este objeto direto preposicionado tem um valor semântico partitivo. Isso significa que a preposição que entrou aqui é uma preposição nocional. Você já deve ter visualizado isso em alguma gramática, que a gente tem a preposição nocional, que é aquela que indica um sentido, um valor semântico, e a gente tem a preposição relacional, que é aquela que apenas faz a ligação. Então, quando eu tenho um objeto indireto, eu tenho uma preposição relacional. Então, ao dizer Sidney precisa de dinheiro, a preposição de aí foi exigida pelo verbo. É a preposição do objeto indireto. Então, ela é uma preposição relacional. Ela está ali apenas relacionando o verbo ao objeto indireto e vice-versa. Porque, na verdade, ela é esvaziada de sentido. A preposição relacional, ela só serve para fazer a ligação. Ela é esvaziada de sentido. Agora, a preposição nocional, no caso aqui do nosso objeto direto preposicionado, ela tem valor semântico. Então, pegando para a parte do nome, por exemplo, a preposição do complemento nominal, que é sempre exigida pelo nome, é uma preposição relacional. Agora, e a preposição do adjunto adnominal? Ela é uma preposição nocional, porque vai indicar um valor semântico. Aqui no caso, a preposição de indica um valor semântico partitivo, ou seja, que foi parte do bolo. Agora, outra questão interessante que poderia cair aqui.
a pergunta sobre as classes gramaticais que estão expressas ali. Será que no termo do bolo tem uma classe, duas classes, três classes ou quatro classes? Provavelmente o avaliador vai tentar te derrubar dizendo que são duas classes, porque muito candidato vai olhar para o do e para o bolo, opa, são duas classes. Mas aqui, na verdade, eu tenho três classes gramaticais. Eu tenho bolo, que é um substantivo, e eu tenho o do, que é a contração da preposição de mais o artigo o. Beleza? Tranquilinho? Então vamos lá. Agora, se a gente já visualizou o verbo transitivo e acredito que vocês já tiraram de letra, agora a gente vai cair para dentro do verbo intransitivo. Então acompanha aqui comigo, ó. Teoricamente, possuem sentido completo, mas podem pedir um complemento adverbial. E aí, nós vamos começar a trabalhar isso aqui agora. Na verdade, isso faz parte de uma gramática muito importante, a gramática do Celso Cunha, gramática do Celso Cunha e do Rocha Lima, principalmente do Rocha Lima, quando o cara começa a falar de complemento circunstancial. O advérbio não indica circunstância? Então, quando eu indico que tem um complemento circunstancial, é porque eu estou indicando que tem um complemento adverbial. Afinal de contas, o advérbio é o termo que indica circunstância. Aí é o seguinte, em 99,9% dos casos, o verbo intransitivo realmente terá um sentido completo. Ele realmente não vai pedir nada, mas haverá situações em que ele vai exigir um complemento. Mas não é um complemento verbal, não é um objeto. Ele vai exigir um complemento circunstancial, um complemento adverbial, que a gente chama de adjunto adverbial. Em que situação? Quando indicar localidade. Então, vamos avaliar as frases aqui. O idoso morreu de fome. Imagina o seguinte, eu chego para você do nada num contexto fechado e digo o idoso morreu. Você vai entender ou você vai me perguntar alguma coisa? Você vai entender. Afinal de contas, a ação manifestada de morrer já está expressa no verbo. Ah, sim, eu sou fofoqueiro, quero saber de quem morreu. E aí, meu irmão, o avaliador vai te arrebentar. Porque se você for muito fofoqueiro, você vai pensar que quem morre, morre de alguma coisa, é verbo transitivo indireto, e de fome é objeto indireto. E aí você vai enfiar os pés pelas mãos. E ao fazer a estrutura do sistema SVC, você vai ver, ó, o idoso morreu o verbo, o idoso é o sujeito, de fome é o teu complemento. De fome não funciona como objeto nem como característica. De fome funciona como a circunstância da morte, a causa da morte. Então eu tenho aqui um adjunto adverbial de causa e morreu um verbo intransitivo. Até porque se você fosse analisar daquela forma que a gente estava fazendo, mão direita verbo, mão esquerda complemento, pensa comigo, quem come, come alguma coisa, quem compra, compra alguma coisa, quem precisa, precisa de alguma coisa. Agora, e quem morre? Quem morre, morre. Ah não, Sidney, quem morre, morre de alguma coisa. E aí você tem de entender então o que é um objeto. Para cada ação que eu pratico, tem sempre alguém que vai sofrer ou ser alvo da ação. Quem sofre ou é alvo da ação? É o objeto. Então se eu bato aqui, ó, pá, no quadro, quem praticou a ação de bater? Eu, Sidney. Quem sofreu a ação de apanhar? O quadro. E o quadro sofreu a ação de quem? Do Sidney. Quando eu digo Sidney comprou um relógio, quem praticou a ação de comprar? Sidney. Quem sofreu a ação de ser comprado? O relógio. E sofreu a ação de quem? Do Sidney. Então quando eu digo aqui, ó, o idoso morreu de fome, quem praticou a ação de morrer? O idoso. De fome sofreu alguma ação do idoso? Não. Eu apenas indiquei, ó, uma circunstância. E se eu apenas indiquei uma circunstância, é um adjunto adverbial. E agora a gente já começa a entender a relação do contexto. Na escola, a gente ramificava do verbo para o resto. Agora a gente vai entender que tudo depende de um contexto. Então, se o meu complemento é um objeto, o verbo é transitivo. Se o meu complemento é um adjunto adverbial, o verbo é intransitivo. Se o meu complemento é uma característica, o verbo é de ligação. Então, tudo depende do contexto. Tranquilo? Aí vamos lá, ó. Os pássaros voam na floresta. Imagina o seguinte, imagina eu chegando para você e falando apenas os pássaros voam. Você entendeu e ia me fazer uma pergunta? Você entender. Afinal de contas, tudo aquilo que a gente utiliza
através da linguagem, remete a significado e significante, ou seja, a gente cria filmes, a gente cria imagens na cabeça. Você pode nem ter percebido, mas na hora que eu disse os pássaros voam, na tua mente... Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando, professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. Passou rapidamente a imagem dos pássaros voando. Então você entendeu a ação manifestada de voar, portanto o verbo tem sentido completo e é um verbo intransitivo. Então, aqui eu tenho o sujeito, tenho o verbo que é intransitivo e tenho na floresta, que é um adjunto adverbial de lugar. Esses dois primeiros verbos, super tranquilos. Agora, o próximo aqui, o terceiro, ele é sinistro. Porque se eu chegar para você num contexto fechado e falar os pássaros voam, você entende. Mas se eu chegar para você num contexto fechado e falar Sidney mora, você não vai entender. Por exemplo, se eu falar o idoso morreu, você entende. Por mais que você seja curioso, esteja querendo saber qual é a causa da morte, ainda assim você entende a ação do verbo morrer. O camarada morreu, não está mais vivo. Agora, se eu chego para você do nada e falo Sidney mora, obrigatoriamente você vai me perguntar onde. Então, são dois verbinhos que derrubam a vida do candidato. Verbos morar e chegar. Ou chegar já pelo uso equivocado no dia a dia, não é? Porque a gente usa com a preposição em. Eu digo que eu cheguei em casa, que eu cheguei na escola, que eu cheguei no curso, que eu cheguei no trabalho, mas o correto é com a preposição a. Eu cheguei à casa, eu cheguei ao colégio, eu cheguei ao curso. Então, o verbo chegar trabalha com a preposição a e o verbo morar trabalha com a preposição em. Então, vamos lá. Vamos entender de onde vem a confusão. Eu já passei da casa dos 30, né? Estou com 33 anos. Sou da época de carrossel. Então eu falava assim com a minha professora: tia, quando eu chegar em casa, né, eu vou ligar a televisão logo, porque eu quero ver carrossel, porque eu quero saber se o Cirilo vai pegar a Maria Joaquina. Aí a professora falava assim para mim: não, Sidney, o correto não é chegar em casa, o correto é chegar a casa. O verbo chegar pede a preposição a. E aí ele acabava, ali naquele momento, né? A professora, né, no caso, acabou com a minha vida, porque ela passou a vida inteira me ensinando que o verbo intransitivo tinha sentido completo, portanto não pedia nada, e ela acabou de me falar que o verbo chegar pede a preposição a. Para mim, criança, ele pode ser qualquer coisa menos intransitivo, só que eles são o quê? Intransitivos. Aí tu vai falar, ué, mas eles não pedem preposição? Mas eles indicam localidade. Então olha aqui, ó. Sidney mora em Rocha Miranda. Eu vou de cara no verbo, pergunto a ele quem é o sujeito e automaticamente o resto é o meu complemento. Aí pensa comigo. Em Rocha Miranda, funciona como objeto? Não. Funciona como característica? Não. Funciona como localidade. Então, se tem preposição e indica a localidade, sempre vai ser um adjunto adverbial de lugar. E se é um adjunto adverbial de lugar e está atrelado ao verbo, o verbo é intransitivo. E mais uma vez, pode fazer aquele macetinho. Sidney mora em Rocha Miranda. Quem pratica a ação de morar? Sidney. Em Rocha Miranda, sofre alguma ação do Sidney? Não, eu apenas indiquei uma circunstância. No caso aqui de localidade, então adjunto adverbial de lugar. Para quem não conhece, Rocha Miranda é o bairro mais bonito que tem no Rio de Janeiro, tá? Fica entre Copacabana e o Leme. É bem ali na esquinazinha de Copacabana com Leme. Um bairro lindo, seguro, tranquilo. Se um dia você visitar o Rio, venha a
Rocha Miranda. É o melhor bairro do Rio de Janeiro, ok? Agora, para finalizar aqui a classificação dos verbos, acompanha aqui comigo, ó. Verbo de ligação, meu companheiro. Já te falei. Ele não indica ação, ele indica qualidade, atributo, ele indica estado, então ele vai ser chamado de verbo relacional, porque ele apenas vai relacionar o sujeito ao seu predicativo, vai sempre trabalhar com a concepção da qualidade, beleza? Então ele nunca expressa ação, ele sempre expressa qualidade. Então olha a frase, o aluno está preocupado, eu vou de cara no verbo, pergunto a ele quem é o sujeito, e automaticamente o resto é o meu complemento. Preocupado não é objeto, preocupado não é circunstância, preocupado é uma característica. Então eu mato que aqui eu tenho um predicativo do sujeito e o verbo é de ligação. Por que predicativo do sujeito? Porque está qualificando, caracterizando o aluno que é o sujeito. Agora, na tua prova vai cair assim? Não, não vai. Porque o avaliador ele é traiçoeiro, amaldiçoado. Então ele vai fazer assim, ó. O aluno está em Búzios. Aí eu tenho certeza que o avaliador não vai perguntar nada em relação ao aluno e nada em relação a Búzios. Ele vai perguntar em relação ao verbo estar. Sabe por quê? Porque você não vai visualizar uma ação notória. Então você já vai pensar em verbo de ligação. E para piorar, você vai lembrar dos verbos de ligação que a professora fazia você gravar na época da escola. Ser, estar, aparecer, tornar-se, permanecer, ficar e por aí vai. Então você vai falar, opa, verbo de ligação. Mas para ser verbo de ligação, nosso complemento tem que ser o quê? Uma característica. E aqui, ó, é característica? Não, é circunstância de localidade. Então eu tenho um adjunto adverbial de lugar e o verbo é intransitivo. Ou seja, a comprovação de que na língua portuguesa tudo depende de contexto. Então, se o verbo é transitivo, é porque o complemento é um objeto. Se o verbo é intransitivo, é porque o complemento é um adjunto adverbial. Se o verbo é de ligação, é porque o complemento é uma característica. Então, é o contexto, beleza? O que a gente vai fazer aqui agora? Eu agora vou traçar um quadrinho resumitivo de tudo isso que a gente viu aqui agora e depois a gente vai fazer algumas frases para poder entender realmente o que é essa concepção de análise com o contexto, tá? Então, vamos lá, ó, vou apagar aqui. Então, acompanha aí comigo, ó. Se eu tenho verbo transitivo direto, ele sempre pede um objeto direto. Aí, se aparecer a preposição, não importa, objeto direto preposicionado. Quando eu tenho verbo transitivo indireto, ele sempre pede um objeto indireto. Quando eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, ele vai pedir dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Como a gente viu, já que o verbo é transitivo direto e indireto, ele obrigatoriamente vai pedir o objeto direto e o objeto indireto. E não importa a ordem, tanto faz quem vai aparecer primeiro. Agora, o que eu não posso ter nunca? Dois diretos ou dois indiretos, já que o nome do verbo é transitivo direto e indireto. Agora, e quando eu tenho um verbo intransitivo? A gente viu que na maioria dos casos, ele não pede complemento. E que nas situações de localidade ele pede. Mas não importa se está pedindo ou não está pedindo. Se está entrelaçado, interligado a um verbo intransitivo, a classificação sempre será de circunstância. Sempre será de adjunto adverbial. E quando eu tenho um verbo de ligação? Obrigatoriamente eu tenho um predicativo do sujeito, ok? Então vamos lá. Traçamos o quadrinho e agora a gente vai cair para dentro para entender o que é essa tal análise com contexto, ó. Deixa eu apagar aqui. Acompanhe comigo, ó. Botei aqui algumas frases, daqui a pouco a gente vai até trabalhar outras para a gente poder entender.
eu botei aqui 4 frases com o verbo virar e 4 frases com o verbo escrever. Aí você vai pensar, Sidney, mas se são 4 frases diferentes, mas o verbo é o virar, vai mudar a classificação? Sim, vai mudar. Não necessariamente deveria mudar, mas a gente precisa analisar o contexto para ver se o contexto muda a perspectiva do verbo. Então, se eu chego para você do nada, num contexto fechado, e digo, o tempo virou, isso demonstra que é possível entender a ação que está ali. Aí você vai falar, ué, eu não entendo não, Sidney. Vamos lá. Suponhamos que a gente chegou aqui, ó, o estúdio do LAC fica na Praia do Leme, no Teatro Princesa Isabel. Então, a gente chegou aqui às 9 horas da manhã, né? Equipe do LAC, os alunos do LAC, a gente marcou um encontro. Aí estava um calor de 40 graus, né? Rio, 40 graus. Aí a gente combinou de meio-dia, geral, ó, correr para a praia, para pegar aquele sol escaldante. Só quando deu umas 10 horas, eu fui ali fora comprar um doce. Aí quando eu voltei, eu falei assim, ó, o tempo virou. E aí, vai dar praia ainda? Obviamente não. Aí você vai falar assim para mim, ué, Cid, mas você criou aí uma situação, uma historinha para eu poder falar que não vai mais dar praia. Mas não importa, mesmo que eu não tivesse criado. Quando eu digo o tempo virou, é o suficiente para eu entender que se está frio, passou a ficar calor, se está calor, passou a ficar frio. Então eu entendo a ação manifestada do verbo, portanto o verbo é intransitivo. E mesmo que eu não tivesse entendido, se eu analisasse a frase como um todo, eu ia acabar respondendo corretamente, porque eu iria olhar para o complemento e iria perceber que não é um objeto nem uma característica, que no sul é uma circunstância de localidade. Então aqui eu tenho um adjunto adverbial de lugar e o verbo é intransitivo, porque ele possui sentido completo, beleza? Agora, eu digo o aluno virou a mesa. Ele pegou a mesa assim, ó, e pá, virou. Então, nesse contexto, quem vira, vira alguma coisa. É daí que o professor na escola tirou esse recurso pedagógico, porque a gente cria imagens na nossa cabeça. Então, eu tenho aqui um verbo transitivo direto e a mesa, um objeto direto. Agora, olha a próxima frase. O aluno virou o rosto ao professor. Vou fazer uma pequena encenação aqui com você agora, tá? Eu serei o aluno, você será o professor. Então, é mais ou menos assim, ó. Então, nesse contexto, quem vira, vira alguma coisa a alguém. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. E vai pedir um complemento direto, que é o objeto direto, e um complemento indireto, que é o objeto indireto, ok? E para finalizar, o aluno virou fera. Galera, nesse contexto, eu tenho um verbo, um sujeito e fera. Não é nem objeto, nem circunstância. Fera é uma característica. Então, predicativo do sujeito e o verbo de ligação. Por que predicativo do sujeito? Porque está caracterizando o aluno, que no caso é o sujeito, ok? Agora vamos lá. Vou apagar aqui essas análises para não ficar poluído visualmente. Acho até que eu botei muita frase num slide só. Era para ter dividido, mas não importa. Agora olha a próxima aí. Verbo escrever. E a gente já começa com a frase para desconstruir essa ideia que o verbo tem contexto fechado. Porque na hora que eu digo fulano virou, o aluno pensa logo na possibilidade de ser um verbo transitivo direto. Ah, quem vira, vira alguma coisa. Mas aí você viu que depende do contexto. Na hora que eu digo que o cara escreve, você pensa, ué, quem escreve, escreve alguma coisa. Então você também pensa que o verbo é transitivo direto. Mas depende do contexto. Quando eu digo eu escrevo muito, eu não quis mostrar o que eu escrevo. Eu quis mostrar quanto eu escrevo. Eu quis mostrar a intensidade do trabalho. Então eu tenho aqui um verbo intransitivo e muito. Muito não é objeto. Muito não é característica. Muito é a circunstância de intensidade. Então eu tenho aqui um adjunto adverbial de intensidade. Agora olha a próxima. Eu escrevo uma carta. Agora sim, nesse contexto, quem escreve, escreve alguma coisa. Então o verbo transitivo direto e uma carta é um objeto direto. Agora, eu escrevo para minha namorada. Aí você vai falar, ué, tem alguma coisa errada aí, Sidney. Quem escreve, escreve alguma coisa. Como é que você vai escrever para alguém? Você pode, ué. De repente eu sou jornalista e a minha namorada é a
diretora do jornal, né? Então, eu escrevo para ela, não necessariamente eu estou escrevendo algo para entregar para ela. Eu estou produzindo um trabalho ali, depende da situação. Então aqui, ó, o verbo é transitivo indireto e para minha namorada é um objeto indireto. Agora, quando eu digo eu escrevo uma carta para minha namorada, agora eu quis mostrar o que eu escrevo e para quem eu escrevo. Então, o verbo é transitivo direto e indireto, e uma carta é um objeto direto e para minha namorada é um objeto indireto. Inclusive, tem muita gente que pensa que verbo transitivo direto e indireto para o verbo escrever é o contexto fechado. Quem escreve, escreve alguma coisa para alguém. E a gente viu que não. Tudo depende de contexto. Quer ver uma outra estrutura que eu vejo a galera confundindo direto? Verbo comer. O cara pensa que o verbo comer é sempre transitivo direto, e não é. Por exemplo, se eu colocar assim, ó, João comeu uma torta. Aqui eu realmente quis mostrar o que o João comeu. Então eu tenho um verbo transitivo direto e uma torta é o objeto direto, porque nesse contexto quem come, comeu alguma coisa. Agora, e se eu botar assim, ó, João comeu muito. Eu agora não quis mostrar o que o João comeu, eu quis mostrar o quanto o João comeu. Então eu tenho um verbo intransitivo e o muito, um adjunto adverbial de intensidade. E se eu botar assim, ó, João comeu na cozinha. Eu não quis mostrar o que o João comeu, nem o quanto o João comeu. Eu quis mostrar onde o João comeu. Então, eu tenho um verbo intransitivo e o na cozinha, um adjunto adverbial de lugar. E se eu botar assim, então, ó, João comeu uma torta ontem. Aí você vai falar, caraca, ferrou. Como é que eu vou classificar o verbo? Gente, quem é o verdadeiro complemento do verbo? Não é o objeto? Então, numa frase em que aparece um objeto, a gente já sabe que o verbo é transitivo, pronto e acabou. Aquele adjunto adverbial vai ser sempre um algo a mais. Afinal de contas, quando você pega os termos da oração, você percebe que tem os termos essenciais, sujeito e predicado, os termos integrantes, que são os complementos verbais e nominais, e aí você tem os termos acessórios, que são os adjuntos, adnominais e adverbiais. Então, o elemento integrante é mais importante que o elemento acessório. Então, na hora que eu boto João comeu uma torta ontem, é óbvio que eu quis mostrar o que ele comeu e quis mostrar quando foi comido. Mas se eu simplesmente tivesse dito João comeu uma torta, já era o suficiente. Mas eu quis mostrar um algo a mais. Eu quis tornar a frase mais inteligível. Então aqui, ó, eu tenho João, sujeito, eu tenho o verbo, que é transitivo direto, eu tenho a torta, que é o objeto direto, que é o verdadeiro complemento do verbo, mas eu botei um algo a mais. Eu indiquei uma circunstância a mais. Então eu tenho um adjunto adverbial. Aqui no caso, um adjunto adverbial de tempo. Beleza? Tranquilo? Então, é assim. E aí é daí que a galera às vezes tira, mas então o verbo tem sentido fechado. Não, o verbo não tem sentido fechado. Na verdade, o verbo tem como complemento verbal, propriamente dito, o objeto. Então, se tem uma frase que tem um objeto, este elemento é do verbo. Aí, quando eu apresento o adjunto adverbial, é só um algo a mais. Agora, é claro que se eu tenho uma frase em que tem só o verbo e um adjunto adverbial, aí isso muda a perspectiva do verbo, realmente. Então, aí o verbo é intransitivo. Ok? Então, acredito que a gente já trabalhou o máximo que a gente pode trabalhar. Qualquer coisa, é só tentar entrar em contato aí comigo pelas mídias sociais, né? Afinal de contas, tem Facebook, tem o Instagram, tem o como é que é o nome do negócio lá? O tal do Periscope. É só botar @CIDConcursos que você vai me achar. Com certeza, beleza? Então, vamos lá. Agora a gente vai começar a brincar. Vamos fazer aqui uns exercíciozinhos. Então, vamos lá, ó. Tá aqui. Exercícios de fixação.
Classifique os termos integrantes usando os seguintes códigos: objeto direto preposicionado e objeto indireto. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou trabalhando com o complemento do verbo. Apenas, por enquanto, só com os objetos. Para a gente intensificar essa pegada, ó. Primeira frase: adoramos nossas sogras. Quem adora, adora alguém. Então, eu tenho um verbo transitivo direto que pede um objeto direto. Então, aqui você vai botar a letra A. Beleza? Agora, Eduardo Paes cumpriu com a palavra. Olha como é que você tem que tomar cuidado. Galera, quem cumpre, cumpre alguma coisa. Então, eu cumpri a promessa feita. Beleza. Então, é um verbo transitivo direto. Mas apareceu uma preposição. Não importa se o verbo é transitivo direto, ele pede um objeto direto. Mas como tem preposição, aí eu vou chamar de objeto direto preposicionado. E por que raios o prefeito colocou ali uma preposição? Ora, para enfatizar, né, que a palavra foi cumprida, ou seja, para mostrar o teor do discurso político. Então, aqui você vai botar letra B. Agora, convidaram-me para uma grande festa. Nesse contexto, quem convida, convida alguém para alguma coisa, não é verdade? Então, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. E aí, eu vou ter um objeto direto e um objeto indireto. Então, o me aqui agora funciona como objeto direto, portanto, você vai colocar aí, ó, letra A. Próxima frase. As mulheres desconfiam dos namorados. Dos homens, né, perdão. Quem desconfia, desconfia de alguém. Então, o verbo transitivo indireto que pede a preposição de. Então, dois homens é um objeto indireto. Então, você vai marcar aí, ó, letra C. Próxima. Sabes que Bruto traiu a Nero. Quem trai, gente, trai alguém. O homem traiu a sua esposa. A esposa traiu o seu esposo. Traiu o seu marido. Então, quem trai, trai alguém. É verbo transitivo direto. Mas apareceu aqui a preposição a. Não importa. Então, vou ter um verbo transitivo direto e um objeto direto preposicionado. Então, você vai marcar aí, ó, letra B. Próxima frase. Obedeço aos meus superiores. Verbo obedecer, assim como o verbo desobedecer, funcionam como verbos transitivos indiretos regidos pela preposição a. Quem obedece, obedece a alguém. Quem desobedece, desobedece a alguém. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo indireto que pede um objeto indireto. Então, você vai marcar aí, ó, letra C. Próxima frase. Deixa eu só apagar aqui os rabiscos. Não temas da morte. Galera, quem não teme alguma coisa. Eu não temo a morte. Então, o verbo é transitivo direto e apareceu uma preposição facultativa. Então, eu tenho um objeto direto preposicionado. Marca aí letra B de bola. Agora, olha a próxima. Não concordaram com o projeto. Nesse contexto, quem não concorda com alguma coisa. Então, o verbo transitivo indireto. E com um projeto é o objeto indireto. Portanto, você pode marcar aí, ó, letra C. Próxima. Fazer samba lá na vila é um brinquedo, né? Na vila. Aí você vai falar, que vila é essa? Porque às vezes a galera não sabe, né? Aqui no Rio de Janeiro é a Vila Isabel, terra de Noel. Então, vamos lá, ó. Nesse contexto, quem faz alguma coisa. Então, o verbo transitivo direto e samba é um objeto direto. Então, você vai marcar aqui, ó, letra A. Próxima. O policial sacou do revólver. Pá! Na verdade, ele sacou a arma. Ele sacou o revólver. Então, aqui é um verbo transitivo direto. Como apareceu uma preposição, objeto direto preposicionado. Então, você vai marcar aí letra B de bola. Próxima. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Uma frase cristalizada. Uma frase que está na Bíblia. Então, vamos lá. Diz para mim, quem ama, ama alguém. Então, aqui, para enfatizar o tamanho do amor divino,
apareceu a preposição. Mas se o verbo é transitivo direto, ele pede um objeto direto. Já que apareceu a preposição, objeto direto preposicionado. Olha que bacana. A preposição do objeto direto preposicionado, ela pode simplesmente não ter um valor semântico. E aí a retirada não faz a menor diferença. O CESP adora fazer isso. Então vamos lá. Na hora que eu digo a Ata Adolfa comeu do bolo, se eu retirar a preposição, eu vou atribuir algum prejuízo gramatical? Se eu falar a Ata Adolfa comeu o bolo? Não vou atribuir prejuízo gramatical. Mas eu faço uma alteração semântica. Afinal de contas, quando eu digo que a Ata Adolfa comeu o bolo, foi o bolo todo. Se eu boto a Ata Adolfa comeu do bolo, foi uma parte do bolo. É diferente, não é diferente? Então, prejuízo gramatical não tem. Mas tem uma diferença semântica. Agora, amarás a Deus sobre todas as coisas. Se eu retirar a preposição, vai ter algum prejuízo gramatical ou alteração semântica? Não, tá tranquilo. Porque se eu colocar amarás Deus sobre todas as coisas, eu ainda assim estarei dizendo a mesma coisa. Então a retirada dessa preposição não atribui prejuízo gramatical nem alteração semântica. Olha que bonito. O CESP adora fazer isso. Então fica ligado, beleza? Então aqui você vai marcar letra B de bola. E agora a gente vai fazer aí umas questões bastante capciosas do CESP, tá? Vamos lá, ó. Leia o texto a seguir. É um texto para a gente fazer duas questõezinhas sobre esse assunto, duas questõezinhas bem capciosas, tá? Então vamos lá. Nas horas de serviço, conseguia distrair-me. Os livros enormes de lombos de couro e folhas rotas, os ofícios, a campainha do telefone e o tic-tac das máquinas de escrever me arrastavam para longe da terra. O que lá fora é bom, útil, verdadeiro ou belo não tem aqui nenhuma significação. Tudo é diferente. Respiramos um ar onde voam partículas de papel e de tinta e trabalhamos quase às escuras. A voz do diretor é doce, ranzinza e regulamentar. Se um funcionário comete uma falha, o diretor mostra o parágrafo e o artigo adequados ao caso. Sucede que o funcionário se defende apontando outro artigo. Aí o diretor perturba-se e contenta-se, compreende que o serviço não vai bem, mas encolhe-se diante do regulamento e admira e receia o empregado que soube escapar-se nele. Movemo-nos como peças de um relógio cansado. As nossas rodas velhas, de dentes gastos, entrosam-se mal a outras rodas velhas de dentes gastos. O que tem valor cá dentro são as coisas vagarosas, sonolentas. Se o maquinismo parasse, não daríamos por isto. Continuaríamos com o bico da pena sobre a folha machucada e rota. O cigarro apagado entre os dedos amarelos. Deixaríamos de pestanejar, mas ignoraríamos a extinção dos movimentos escassos. Os rumores externos chegam-nos amortecidos. Que barulho, que revolução será capaz de perturbar esta serenidade? Então vamos lá, um texto bacaninha, coisa e tal. Agora a gente vai para o comando da questão. Essa questão, ela na verdade precisa do texto, ela precisa sim do texto, mas você já poderia ter vindo para cá para depois voltar para o texto. É que eu gosto sempre de fazer a leitura do texto mesmo, porque é algo meu. Eu sei que tem candidato que prefere ir logo para a questão e depois ir para o texto. Eu gosto sempre de fazer a leitura, depois eu venho ao comando e se pedir para eu voltar, eu volto. Isso é comigo, é individual. Eu acho que para mim funciona. Deve funcionar para muita gente também. Olha aqui o comando, ó. A oração
que o funcionário se defende apontando outro artigo, está na linha 13, na linha 14, exerce no período a função de complemento da forma verbal sucede, ou seja, vamos entender, se ele está dizendo que funciona como complemento da forma verbal sucede, ele está dizendo que esse verbo é transitivo e que aquilo dali vai ser um objeto direto. Então vamos lá, vamos voltar. Está aqui, ó. Sucede que o funcionário se defende apontando outro artigo. Aí o aluno pensa, caraca, é isso mesmo, é um verbo transitivo direto que pede um objeto direto. E não é, galera. Aqui está na ordem indireta. A gente não aprende a perguntar ao verbo sempre quem é o sujeito? E a gente sempre não pergunta quem ou o que? Porra, o verbo está aqui, meu companheiro. Pergunte a ele quem é o sujeito. Quem ou o que sucede? Tudo isso aqui, ó. Que o funcionário se defende apontando outro artigo. Tanto é que este que a gente já sabe que é uma conjunção integrante. Não é um pronome relativo. Não está fazendo referência a um termo anterior. Tanto é que eu consigo pegar toda a oração e substituir pela palavra isso. Então, ó, bota na ordem direta. Isso sucede. O que sucede? Isso. Então, aqui não funciona como complemento do verbo, não funciona como objeto, funciona como sujeito. Então, se a questão está dizendo que funciona como complemento do verbo, ela está errada. Aqui, na verdade, funciona como sujeito do verbo suceder, que no contexto é um verbo intransitivo. Então, o gabarito da questão aqui, no caso, é errado. Vamos para a questão 2. A questão 2 está assim, ó. No trecho, os rumores externos chegam nos amortecidos. A palavra amortecidos qualifica o complemento indireto nos. Opa! Está querendo dizer que o amortecidos é um predicativo do objeto indireto. Está aqui, ó, no finalzinho da frase, ó, do texto. Aqui, ó. Os rumores externos chegam nos amortecidos. Galera, pensa comigo. Eu tenho aqui, ó, os rumores externos, que funcionam como sujeito, não é? Desse verbo chegar. Beleza. Aí o nos realmente funciona como objeto indireto. Eles chegam a nós. Mas esse amortecidos não faz referência a nós, não faz referência ao nos, não faz referência ao objeto indireto, faz referência, na verdade, ao sujeito. Então, os rumores externos são amortecidos. Então, se faz referência ao sujeito, é porque é um predicativo do sujeito e não do objeto, como a questão está falando aqui, ó. A palavra amortecidos qualifica o complemento indireto, que é o objeto indireto, nos. Não. O amortecidos qualifica o sujeito, os rumores externos. Essa deveria ser a resposta correta. Então, a questão 2 também está, ó, errada. Beleza? Galera, muita base desse contexto que a gente trabalhou aqui serve para a parte de regência. Então, você tem a base para poder saber o que é um verbo transitivo, um verbo intransitivo, um verbo de ligação, entender o que é um complemento, para poder tirar onda nas questões de regência, que são as questões mais cobradas do CESP. Então, o camarada vai trabalhar em cima da regência, em cima do complemento, coisa e tal, depois estende para crase, coisa e tal, e tudo isso a gente já trabalhou aqui. Beleza? Depois, quando eu terminar a gravação do curso completo, provavelmente a equipe vai traçar a ordem, a sequência adequada para que todo aluno possa estudar com tranquilidade. Então, só para finalizar aí, meu companheiro, ó, uma mensagem para você. Não espere o incentivo dos outros. O primeiro a acreditar no seu sonho tem que ser você. E isso é uma verdade absoluta. Afinal de contas, você não pode esperar que o outro tenha confiança em você se você próprio não tiver. Então, qualquer coisa que você quiser, basta acreditar em você primeiro. Se você acreditar, você vai conseguir. Então, seja o que for. Quer trabalhar em tribunal, quer trabalhar na segurança pública. Ah, não quero fazer concurso não. Eu quero ser o melhor lutador do mundo. Pô, tem que acreditar em você. Ah, eu quero ser o melhor jogador de futebol do mundo. Tem que acreditar em você. Por exemplo, Cristiano Ronaldo,
Ele acreditou, botou na cabeça dele que ia ser o melhor jogador do mundo. Fez de tudo, corria com peso nas costas, coisa e tal. E mesmo tendo nascido da época do Messi, ele conseguiu lá no prêmio da FIFA ser classificado como o melhor jogador do mundo. Não conseguiu? Então, independentemente aí se você gosta ou não de futebol, se acompanha ou não, eu não gosto dele, pra mim o Messi é o melhor, não sei o quê. Não importa. Importa que o cara queria um objetivo, conseguiu. Você é a mesma coisa. Se você quiser, você tem condição, mas para isso tem de acreditar em você. Se você não acreditar, não adianta querer. Esse querer vai ser sempre muito distante. Primeira coisa, na hora que eu traço o meu objetivo, eu traço o caminho pelo qual eu vou seguir, eu antes tenho de ter a confiança que eu vou seguir firme nesse caminho. Beleza? Então, gente, espero ter contribuído um pouquinho para a aquisição do conhecimento de vocês. Avalie a aula, porque é sempre muito importante, afinal de contas a gente faz com todo carinho. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe, tá? Beijo do gordo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseada em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro. E essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo. E o primeiro programa, o programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!